Olá pessoal, salve Maria, Deus abençoe, veja Cristo Rei. Hoje eu queria fazer um desabafo, com base na homilia do padre José Eduardo. Tem a ver comigo também, de momentos que eu passei. Eu não vou entrar exatamente de detalhes, mas eu queria refletir com vocês como a gente tem essa sanha, essa vontade. Nós católicos, muitas vezes cristãos mesmo, nós temos essa vontade de que as coisas, para que as coisas dão certo, para as coisas dar certo. Melhor dizendo. E aí muitas vezes a gente acaba atropelando tudo. Não só no âmbito do relacionamento, em outros âmbitos também, até profissional, pessoal, tudo. E aí a gente acaba com essa vontade mesmo de viver uma vida cristã, de ter uma família, por exemplo. A gente acaba colocando a nossa carência na frente, nossos desejos, e aí muitas vezes a gente percebe o seguinte: não era Deus que estava na frente, era só a nossa vaidade, era só nós mesmos. E aconteceu muito isso na minha vida ultimamente. E aí eu vou deixar vocês com a homilia aqui, um trecho da homilia do padre José Eduardo, que ele reflete muito bem sobre isso, olha só. E quem ainda se mantém numa posição distante, talvez não muito distante, mas é aquela posição em que a pessoa anda 100 metros, depois volta para trás, um domingo falta na missa, aí depois volta, aí depois fica um tempo sem se confessar, depois vem e se confessa. Ou seja, não há uma ruptura real com o caminho da maldade, o caminho do pecado. Nós temos que pedir a Deus a graça de termos uma ruptura real. Quantos de nós podemos ter pecados de, entre aspas, estimação? Que nós não largamos. Nós cultivamos aqui e ali, e que nos custa deixar de lado. É aquela pessoa que nós precisamos bloquear na nossa lista de contatos, porque só nos leva para a perdição. É aquele canal que nós precisamos tirar da nossa televisão, que não nos leva para Deus. São aquelas leituras perigosas, aquelas amizades inconvenientes, aquelas circunstâncias que nos retiram de Nosso Senhor. Quantos, por exemplo, querem um caminho misturado? Eu sou de Cristo, mas eu também sou de outros deuses, de outros cultos, e misturo o Evangelho com um monte de crendices. Eu preciso escolher. Deus não escolhe por mim. Há um mistério aqui. A graça nos induz, nos constrange, nos convida, nos assedia, suscita um certo afeto no nosso coração, mas a decisão da vontade é inteiramente nossa. Porque Deus não nos tira a nossa liberdade. No Salmo, nós lemos o Salmo 1. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos. E depois, feliz de quem anda no caminho do Senhor. Ele é semelhante a uma árvore que na beira da torrente está plantada. Mas outra é a sorte dos perversos. Eles são como a palha seca, espalhada, dispersada. Mas o salmista conclui dizendo: Deus vigia o caminho dos eleitos. Deus vigia o caminho dos eleitos. Quem é eleito, os escolhidos de Deus, são aqueles que ao mesmo tempo escolheram a Deus. Esses são acompanhados pelos olhos amorosos do Senhor e nunca serão abandonados ao seu próprio erro. Deus falará em sua consciência, os moverá ao arrependimento, a uma conversão verdadeira. Que o Senhor nos permita nunca trocarmos a nossa opção por Jesus Cristo.
que essa escolha seja renovada a cada dia, que nós nunca voltemos atrás. E então, queridos irmãos, nós entenderemos que quem escolheu o Senhor não perdeu nada, negando-se a si mesmo. Aquele que de fato aceitou Cristo tem em seu coração a melhor versão de si mesmo. Que o Senhor nos faça entender esse mistério e que nos leve a uma entrega radical, a uma entrega que não conhece regateios, negociações, a uma entrega que chega até a morte. Ultimamente eu tenho refletido muito sobre isso, de como é difícil ser cristão. Por que é difícil ser cristão? Porque quando você começa algo sendo cristão, se você erra, se você está no erro, sempre tem aquela coisinha martelando na sua cabeça. Tem algo errado aqui. Como é que eu vou conseguir conciliar? Como é que eu vou servir dois senhores? Não dá para servir dois senhores. Então, assim, é melhor uma verdade que dói do que uma mentira que afaga. E sempre é o melhor pra gente dizer pra nós mesmos e em muitas situações. Então, eu tenho refletido muito sobre isso. Numa passagem da imitação de Cristo, mostrou muito bem isso que eu estava lendo, né? Em que ele diz que a gente faz muitas coisas achando que a gente está colocando Deus em primeiro lugar, mas às vezes a gente está colocando nós em primeiro lugar. Somos só nós mesmos, não é Deus. Então, eu tenho refletido muito sobre isso aqui no âmbito da internet, na minha vida pessoal, em algumas coisas, em algumas decisões que eu tomei. E quando eu estava lendo a imitação de Cristo, quando eu estava vendo a homilia do Padre José Eduardo, eu percebi que na minha vida eu tenho tomado algumas decisões precipitadas. Por quê? Porque essa vontade louca de que para que as coisas dão certo, para as coisas dar certo logo. E aí, nessa vontade de que as coisas... Então, nessa vontade de que para que as coisas dão certo logo, né? Para que as coisas andem, a gente acaba colocando nós em primeiro lugar e não Deus. Então é necessário a gente refletir sobre isso, sempre. E é isso, um pequeno desabafo da minha vida e com base na homilia do Padre José Eduardo. Salve Maria, Deus abençoe e viva Cristo Rei.